E aí, galera do Interativo, tudo bom? Voltei. Quarta-feira fizemos uma aula bem legal sobre áreas de triângulo. Nessa aula, a gente viu algumas ferramentas interessantes, eficazes de calcular a área de qualquer triângulo. Nessa aula, fizemos algumas questões, mas pulamos também uma, a questão 2. Essa questão aí eu relatei que eu iria gravar um vídeo fazendo a resolução da mesma porque era um pouco grande. E vou desmiuçar essa questão porque eu sei que algumas pessoas vão reclamar, porque o nível de dificuldade dela é um pouquinho alto. Então, eu espero que vocês tenham paciência na resolução dessa questão. Eu vou fazer essa questão passo a passo, tá? Independente se alguém falar, faça mais rápido, tem uma maneira mais fácil? Não, vou fazer do jeito que eu fiz, que eu achei, por incrível que pareça, mais rápido, tá? E de um jeito mais passo a passo, desmiuçado. Olha só, essa questão ela se encontra no livro do terceiro ano, módulo 2, página 334. Galera do cursinho, eu sei que vocês não têm esse livro, tanto é que eu fiz um arquivo PDF, coloquei no Google Classroom, exatamente para vocês visualizarem. Todas as minhas aulas eu vou colocar no Google Classroom, independente, tá? Que seja, sempre vai estar lá. Vou iniciar a resolução dessa questão. É a questão 2. O enunciado é: qual é o valor da área do triângulo destacado? Para facilitar minha vida na hora de informar qual triângulo que eu vou estar manuseando, eu vou colocar letrinhas, tá bom? Os vértices A, B, C. Vou colocar um D aqui, um E e um F. Essa questão, ela pediu que você calculasse a área do triângulo ADE, que está destacado. Vou até colocar aqui, ó. Área do triângulo ADE. Esse triângulo que eu tenho aqui é um triângulo equilátero. Vocês perceberam? Olha os lados. 5, 3 mais 2, 1 mais 4. Então é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, então significa dizer que os ângulos internos são iguais. Qual é o valor? 60 graus. Esse tipo de questão você vai ter que recortar a figura, analisar item por item. Professor, o segmento AD é uma bissetriz? Não, eu não posso afirmar isso. Professor, eu estava olhando aqui, ó, que a gente pode fazer alguns triângulos e calcular a área de cada parte. Dá para fazer. Mas infelizmente eu não encontrei nenhuma forma de fazer um quebra-cabeça com essas áreas para achar a área do triângulo ADE. Eu fiz da seguinte forma. Vou mostrar o passo a passo como eu fiz a resolução. Primeiro eu destaquei um certo triângulo, tá? Eu visualizei esse triângulo aqui que eu vou colocar em roxo, que é o ADC. Professor, mas não tem esse segmento DC não. Eu sei, eu quis fazer. Eu olhei para esse triângulo. E esse triângulo ADC, ele é composto por dois triângulos, o ADE, que é o da pergunta, e o DEC. E esses dois triângulos possuem a mesma altura, mas bases diferentes. Tanto é que a área de um é maior que a outra. A pergunta é: a área ADE é quantas vezes maior que a área DEC? Essa foi a minha primeira indagação. Então eu vou colocar isso na minha lousa e vou rascunhar. Vai ser meu primeiro passo. Vou ficar indo e voltando na minha tela, tá ok? Minha lousa é pequenininha. Passo 1. Eu comecei a olhar o triângulo ADE e o triângulo DEC. Esses dois triângulos possuem a mesma altura, mas com bases diferentes. Então eu posso investigar quantas vezes um triângulo é maior que o outro.
Então, eu vou fazer a fórmula da área do triângulo, aquela conhecida, que é base vezes altura dividido por 2. A base dos dois eu conheço. É a única coisa que eu vou substituir. Então, ó, a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. A base de ADE é 4. Então, a área do triângulo vai ser 4 vezes H sobre 2. Simplifica. Então, a área do triângulo é 2H. Daqui eu não posso fazer nada. Vou investigar o outro triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é 1, tá? Então, a área do triângulo vai ser 1 vezes H dividido por 2. E 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 H. E aqui eu também não posso fazer mais nada porque eu não conheço H. Aí eu vou começar a analisar, que eu falei para vocês que eu iria fazer uma certa comparação. Vamos comparar? A pergunta é: no número 2, cabe quantos 0,5? Massa, 4 vezes. Então, sai de 0,5 para chegar em 2, eu tenho que multiplicar por 4, não é verdade? Então, significa dizer que o triângulo ADE é 4 vezes, estou falando da área, viu? A área do triângulo ADE é 4 vezes maior que a área do triângulo DEC. Essa informação é bem legal. Eu voltei para a minha figura e vou anotar isso. Vou colocar com verde. Se a área do triângulo DEC for x, a área do triângulo de cima, que é o ADE, é 4 vezes x. E é justamente se eu descobrir quem é esse maldito x, só é multiplicar por 4 que eu acho a área da pergunta, que é a área de ADE. Beleza. Aí eu comecei a investigar um outro triângulo, tá? E vou destacar agora esse outro triângulo. Vou colocar com azul. Esse triângulo aqui, ó. B, D, B, D, C, B. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo BDC, ele é formado também por dois triângulos. E esses dois triângulos compartilham também a mesma altura. Se dois triângulos compartilham a mesma altura, eu posso fazer a mesma pergunta. O triângulo BDF é quantas vezes maior do que DFC? Ou CDF, tanto faz. Essa foi a minha pergunta. Então, já que esses dois caras compartilham da mesma altura, eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz anteriormente, tá? Então, ó, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Chamar de passo 2. Passo 2. O triângulo BDF e o triângulo chamado de CDF, os dois compartilham da mesma altura. Então, eu posso fazer essa comparação. Com base vezes altura dividido por 2, igualzinho. Porque do triângulo BDF eu conheço a base, que é 3, e a base do outro triângulo é 2. Então, eu vou fazer essa comparação. A área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. A base de BDF é 3, então a área do triângulo vai ser 3 vezes H dividido por 2. Daqui eu não posso fazer nada. E no outro triângulo, a área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a base, que é 2, vezes H dividido por 2. Simplifica. Então, a área do triângulo vai ser 1H. Parei aqui também. Então, vamos comparar? Professor, por que você não colocou decimal aquele 3 sobre 2? Ok, não. Estou abusado. Então, vamos comparar? 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5, tá? E o outro é 1. Então, o BDF é 1,5 maior do que o CDF, tá? É ele mais 1. É ele mais metade, tá? Então, eu entendi, tá? Então,
Vou fazer a mesma comparação que eu fiz no outro, para a galera que não entendeu. Essa área aqui, para chegar essa área que é 1H, para chegar na área que é 3H sobre 2, eu tenho que multiplicar por 3 sobre 2. Então, essa é a ideia que eu vou ter para minha figura. Então, eu vou voltar para minha figura. Vou colocar também na cor verde. Se essa área aqui eu vou chamar de Y, tá? Se essa área Y, que é DFC, a área BDF é 3 sobre 2 de Y de DCF ou CDF, tanto faz, tá? Então, eu fiz um comparativo. Aí eu comecei a olhar a figura como um todo. Espera aí, eu consigo achar a área de fato de algumas partes. Algumas partes eu consigo achar a área. Vou te falar a área. Por exemplo, essa área que eu vou destacar aqui, ó, eu consigo achar ela por completo. Por quê? Porque eu conheço esse lado e conheço o ângulo. Eu tenho dois lados conhecidos, um ângulo conhecido a partir desses dois lados. Então dá para fazer aquela fórmula A vezes B vezes o seno do ângulo formado dividido por 2 para achar a área desse triângulo. Vamos fazer isso? Item 3. Eu quero achar a área do triângulo AFC. Vou fazer a área do triângulo é A vezes B vezes o seno do ângulo formado dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual. Ele tem um lado 5, ele tem o outro lado 2, vezes seno de 60 graus, que é o ângulo formado entre esses dois lados, dividido por 2. Simplifico aqui. A área desse triângulo vai ser igual a 5 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Legal. Descobri a área desse triângulo. Mas pensa comigo. Vou voltar para a minha figura. Essa figura que eu destaquei é composta por três partes. A parte Y, a parte X e a parte 4x. Então, se eu somar essas três partes, vai dar aquela área todinha. Então, se eu somar 4x mais y, tem que dar aquele número lá grandão, tá? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou somar aqueles três triângulos, tá bom? Eu vou fazer o somatório da área, só estou tratando de área. Somatório das áreas de ADE mais DEC mais CDF. Beleza? Vou somar essas três áreas. Então, se eu pegar 4x mais y, tem que dar 5 raiz de 3 sobre 2. Somatório das três partes tem que dar esse valor. Para facilitar a minha vida, eu vou dar uma simplificada, tá? 4x mais x dá 5x, mais y igual a 5 raiz de 3 sobre 2. E para facilitar mais ainda a minha vida, eu vou transformar isso aí só no numerador. Eu vou tirar essa fração. Então, para tirar essa fração, eu tenho que fazer o MMC, dividir e multiplicar. Para facilitar a minha vida, já que eu tenho um único denominador, eu posso pegar esse denominador e multiplicar por esses caras, e esse denominador some. Posso fazer essa maruagem. 2 vezes 5x dá 10x. 2 vezes y dá 2y. E repete 5 raiz de 3. E você vai notar que a gente achou uma certa expressão. Essa expressão eu vou guardar, tá bom? Vou voltar para a minha figura. Voltando para a minha figura. Nessa minha figura,
eu consigo calcular a área dessa partezinha aqui que eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Eu posso achar a área dessa partezinha aqui. Ó. Sabe por que eu posso achar essa área? Porque eu conheço esse lado e conheço um ângulo formado. Posso fazer a mesma coisa. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou para o meu passo 4. Eu quero achar a área do triângulo BEC. A área desse triângulo vai ser A vezes B vezes o seno do ângulo formado dividido por 2. Vou substituir os meus dados. A área do triângulo vai ser igual a 1 vezes 5 vezes o seno de 60 graus dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a 1 vezes 5 dá 5. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Que está sobre 2 também aqui. Para ficar bonitão, eu vou colocar um aqui embaixo desse 2, para mostrar para vocês que eu tenho fração dividida por outra fração. E fração dividida por outra fração, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre 4. Lembrando, é aquela área daquela parte roxa todinha. Vou voltar para a minha figura. Essa parte roxa também é composta por 3 triângulos. A soma desses 3 triângulos, que é o BDF, CDF e CDE, vai dar aquele número feioso lá. Somatório dessas 3 partes. E é isso que eu vou fazer. Eu vou somar essas 3 partes. Olha só, eu vou pegar o triângulo BDF, vou somar com o triângulo CDF e vou somar com o CDE, o triângulo CDE. Então, se eu somar esses 3 triângulos, a área desses 3 triângulos tem que dar esse cara feioso aqui, ó, que eu estou apontando a setinha. Então, ó, vai ser 3y sobre 2 mais y mais x é igual a 5 raiz de 3 sobre 4. Infelizmente, eu vou ter que fazer MMC e também eu vou ter que ir para outra folha, porque aqui já não dá mais para escrever, tá bom? Vou colocar um aqui embaixo, ó, um aqui embaixo e um aqui embaixo e vou fazer o MMC. O MMC desses 4 caras aí, ó, é 4, tá bom? Vou para outra folha. Qualquer coisa você vai e volta. Vou escrever aqui para a galera não ficar com dúvida. 3y sobre 2 mais y sobre 1 mais y sobre... Opa, y não, me empolguei. X sobre 1 é igual a 5 raiz de 3 sobre 4. Pronto. Vou fazer o MMC que vai dar 4. Lembrando, não pode fazer um traço só não, viu? Tem a igualdade, tem que quebrar. Aí faz, divide e multiplica, tá? 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3y dá 6y. 4 dividido por 1 dá 4, vezes y dá 4y. 4 dividido por 1 dá 4, vezes x dá 4x. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 5 raiz de 3 dá 5 raiz de 3. Quando você faz o MMC dos dois membros ao mesmo tempo, você pode cortar. Vai ficar somente o seu numerador. Já vou dar uma simplificada, tá? 6y mais 4y dá 10y, mais 4x igual a 5 raiz de 3. Eu fiquei com essa expressão aqui, ó. Observa só. Eu tenho agora duas expressões
com as mesmas letras. Eu posso fazer um sistema. Professor, por que tu quer fazer um sistema? Bem simples. Se eu achar quem é a letra X, lembra, ele quer que você calcule essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. E essa área aqui é 4 vezes x. Se eu achar quem é x, só é multiplicar por 4 e correr para o abraço. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aquelas duas expressões, vou fazer um sistema. Então, eu vou para passo 5. Vou montar o sistema. 10x mais 2y é igual a 5 raiz de 3. E 4x mais 10y é igual a 5 raiz de 3. Como eu falei para vocês que eu quero x, eu não estou nem aí para y. Então, eu quero que y seja cortado. Eu vou fazer através do método da adição, tá? Quem quiser fazer por substituição, pode fazer, não tem problema nenhum. O importante é achar x. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que eu quero cortar o y, eu vou pegar essa minha expressão e multiplicar todinha por menos 5. Se eu pegar essa expressão e multiplicar todo mundo por menos 5, eu vou obter menos 50x, menos 10y, menos 25 raiz de 3. E aqui embaixo não estou fazendo nada, repete. Como eu falei para vocês que eu vou somar, fazer o método da adição, eu posso aproveitar já, simplificar esse menos 10y com mais 10y, porque é oposto, e fazer as operações do x e da parte do termo independente. Menos 50 mais 4 dá menos 46x. Menos 25 raiz de 3 com 5 raiz de 3 dá menos 20 raiz de 3. Para facilitar a minha vida, eu vou dividir todo mundo por menos 2. Se eu dividir todo mundo por menos 2, eu vou ter aqui 23x e aqui vai ficar 10 raiz de 3. 23 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter 10 raiz de 3 sobre 23. Eu achei quem é x. Graças a Deus. Achei quem é x, vou voltar logo para o início para a minha conta. O início. Para descobrir quanto vale aquela parte marcada que eu deixei feioso. Bem feiozinho aí. Então, ó, essa vai ser a parte 6 da minha conta. O cálculo dessa bendita é 4 vezes x. Essa área é 4 vezes x. Essa área vai ser 4 vezes 10 raiz de 3 sobre 23. 4 vezes 10 vai dar 40. Raiz de 3 sobre 23. Como na questão ele não expressou a unidade, graças a Deus acabou aqui. Então, a área dessa parte que eu marquei com roxo, tá? Na parte interna, é 40 raiz de 3 sobre 23. Espero que eu tenha ajudado. Abração.